Bom dia a todos, como estão? Para quem não me conhece, né, me apresentar novamente, eu sou Graziele. Hoje está marcada a nossa live para a gente poder falar sobre criofrequência e Haemifu, tá? Vai ser eu e a Andrea juntos, só vou esperar ela aí entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. A gente tem algumas perguntas em que a gente colocou hoje para ser respondida durante essa nossa live, tá? Vão ser pessoas, né, como clientes finais. Aí, Evandro, tudo bem? Clientes finais, né, que recebem o tratamento, como clientes também que têm o equipamento. Então, eu acho que a gente vai conseguir abordar um pouco aí para todo mundo, né, para poder conhecer um pouquinho mais sobre essas terapias. Então, só aguardar mesmo André entrar e aí a gente já começa. Aí, como eu falei, né, a gente vai abordar tanto a questão de criofrequência quanto um Haemifu. Tô com algumas perguntas aqui, só é mesmo esperar a Andrea entrar, tá bom? Oi, Deia, bom dia. Peraí que eu só não tô te vendo ainda. Só está, tá abrindo ainda a sua tela. Isso, eu já vi que só tá aguardando mesmo a sua imagem, mas eu consigo te ouvir já. Gente, vamos só aguardando, tá? Só a Andrea ajeitar. Ei, Stefane, ei, Ana. Muita gente aí, bacana. Vamos só esperar, tá, gente? Já já a gente começa. A Andrea já tá escutando a gente? Tá escutando a gente ainda, Andrea? Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo de novo. Tá me ouvindo, Andrea? Oi, Grazi. Oi? Consegue me ver? Ainda não. Pra você tá Ainda aparecendo nós não? duas na tela ou só tô eu? Tô, tá aparecendo, tá Tá normal. normal? É só pra mim que tá assim, E aguardando. aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Fala para mandarem um ok. Aqui, mandem um ok se vocês estão conseguindo me escutar e escutar a Grazi. E me ver e ver a Grazi também. Vocês estão conseguindo ver a Andrea, gente? Ó, falou que a gente tá As linda, duas. Ah, Grazi. então ótimo. Ah, lindas, no plural. Então é isso mesmo. Então tá nós duas. Deia, antes de você entrar, eu já falei, né, com todo mundo que nosso tema hoje é criofrequência Haemifu, mas na verdade a nossa conversa aqui, o bate-papo, é abrangendo algumas perguntas que a gente listou,
que, né, vai ser tanto curiosidade para quem tem a máquina quanto para os clientes finais também, tá? Aí o pessoal aqui já tá todo mundo ciente. Aí algumas pessoas não conseguindo te ver, ideia. Ai, André saiu. Desculpa, gente, eu conversando achando que ela tava aqui me ouvindo. Vamos aguardar novamente se ela vai... se vai aparecer. Aí, ó. Ela tá vindo de novo, tá, gente? Pareci! Bom dia! Hoje eu tô com uma blogueira profissional aqui do meu lado, que é minha filhota. Agora eu tô te vendo também, né? Antes eu não tava te vendo, não. Tá certo. Ô, Grazi, diz ela que você encerrou, viu? Você me tirou eu encerrei? do ar. Não, é engraçado, porque na verdade ficou eu, aí todo da minha mundo mãe. assim... Ó, ela falou pra você não clicar no X mais, porque senão você me apaga, tá bom? Não, mas eu não cliquei. Todo mundo assim, André sumiu, e ficou só eu falando, achando que eu tava conversando com você. Tá certo. Não, mas agora eu voltei. E aí, gente, tudo bem? Olá. Olha, eu criei uma campanha aí, tem umas 2 semanas, e o pessoal mandou muita... A minha assessora está conversando paralelamente aqui, viu, gente? Eu pedi para ela desligar o celular. Viu, assessora? É assessoria, tá bom? Então é o seguinte, o pessoal mandou várias dúvidas aqui, tá? Sobre a criofrequência e algumas dúvidas também sobre o Remifu. Te mandei a lista, né, Grazi? Tá aqui comigo do meu lado aqui. Isso. Depois eu até vou falar para vocês, teve muita pergunta repetida, tá? Muita pergunta repetida. Então, eu dei uma resumida aqui. Por isso que eu não vou falar quem que perguntou cada coisa, até para a gente conseguir responder todas. Tá. Então, como é que a gente vai fazer, Grazi? Vai você que a gente sabe, vai dar... o meu computador tá aqui do meu lado, porque se você, né, pra você não ir olhando, se você quiser, já vou colocando aqui as perguntas. Pode sim. Então, você vai falando as perguntas aí que a gente vai responder. Então, como é que vai funcionar, pessoal? A gente vai responder as perguntas que já foram feitas. A minha assessora particular que está printando todas as perguntas novas, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Depois da gente estar respondendo as perguntas que o pessoal já fez, a gente vai, se der tempo, responder as perguntas novas. Mas a gente já tem data para outra live, né, Grazi? Já temos, que é daqui 15 dias. Já temos dias. data para outra live, então isso vai ser um costume, pelo menos a cada 15 dias eu vou fazer o compromisso com vocês, eu e a Grazi, de estar respondendo vocês aqui ao vivo, tá ok? Então, assim, é só printar as dúvidas. Não, mas tem uma ideia melhor. O quê? Em vez de printar a dúvida e falar em outra live, é melhor eu entrar na live e ver o que eles estão perguntando. Entendi, entra na live. Mas printa é melhor. Tá. Vou printar se você não conseguir responder tudo. Tá bom. Então, porque a Raíssa não tem noção do tanto de pergunta que a gente tem que responder, né, Grazi? Porque eu vamos lá, gente, ó. Primeira coisa, para quem está entrando agora, nós vamos responder várias dúvidas, tá? Só que o importante é vocês entenderem que a dúvida ela vem depois que a pessoa tem um conhecimento teórico e prático do equipamento. É muito difícil aqui a gente responder dúvidas para quem não fez nenhum tipo de curso, né, Grazi? Então, a live, ela não tem como objetivo substituir o curso. E aí, pensando nisso, o que eu fiz? No dia 24 vai ter um workshop gratuito, onde ali sim a gente vai poder explicar todo o embasamento da teoria, tá? E também da prática, com direito até a certificado. E aí, com certeza, vai facilitar muito aí o pessoal para poder ter mais dúvida ainda sobre a nossa tecnologia, né, Grazi? Ótimo. Isso que eu até falei para o pessoal, que algumas coisas vai dar até para, às vezes, para clientes finais, né? Para quem já tem a prática. Mas a questão é a gente abordar, só posicionando aqui melhor, daí, é a gente realmente começar assim e cada vez mais em cada live a gente abordar de outra forma, tá? Então, vou para a primeira pergunta. Qual é a melhor programação para celulite? Então, vamos lá. Daí. Então, tá. Quer falar, Grazi, ou eu? Não, pode... Vamos fazer, você começa uma, eu começo a outra e a gente vai trocando ideia. Pode ser, uma você e outra eu, Bom, tá? Eu vou marcando aqui as que a gente vai
Então tá. Como eu gosto muito de falar, eu vou responder a primeira, porque aí já tira a ansiedade. Tá bom? E aí, o que acontece, gente? No treinamento oficial, nós temos 4 programações, tá? Gordura localizada e flacidez. Nós temos programação para celulite e flacidez, programação de facial e programação onde a gente utiliza a radiofrequência da área dos olhos, tá? São 4 programações que vocês vão estar utilizando e em 99% dos casos vão ter resultados, assim, incríveis. E aí, conforme vocês vão ampliando a curva de conhecimento, e aí dá para poder inventar a moda e aí programar de forma diferente, tá? Que é o caso, por exemplo, da celulite. Então, eu falo que celulite é um mundo à parte, né, Gra? Dava para poder ficar aqui um dia inteiro só falando sobre celulite, tá? O que a gente deu para vocês foi uma oportunidade no protocolo de celulite de fazer o que vai dar com a maioria dos casos, mas o que não substitui uma avaliação para ver o que melhor vai estar utilizando. Então, o protocolo que a gente mais utiliza para a celulite é no multipolar, no mix, tá? E aí, a gente não utiliza o monopolar. Então, é multipolar no mix. E aí, eu gosto de estar utilizando na faixa de 85%, tá? Agora, o mais importante de saber qual que é o botão que eu tô apertando é entender o porquê será que elas escolheram essa programação, né? A gente tem que entender que o multipolar, ele vai trabalhar ali superficial. Mesmo se você colocar no mix e ele pegar ali um pouquinho de tecido adiposo, são 12 milímetros, então não é muita coisa. E aí, qual que é a ideia? A gente melhorar a superfície realmente, deixar a superfície mais lisinha, porque se for uma fibrose, tá? Edema genoide é fibrose, tá? Eu não vou conseguir trabalhar com a criofrequência. Eu não pioro, mas eu não consigo trabalhar. Muitas pessoas acham que tá piorando a celulite, mas está colocando multi mais mono e está tendo aquele efeito de pele colada. E aí o que acontece? É como se fosse uma pedrinha no meio do caminho, né? Aí eu utilizei o multi mais mono e aí eu não tratei a fibrose e aí o que aconteceu? Né? Vai às vezes evidenciar mais. Então é muito importante de vocês entenderem isso para a gente conseguir trabalhar o melhor protocolo de acordo com cada caso, tá? Então, se é flacidez, se é uma celulite que tem aspecto por causa da pele, né? O peso da pele tá dando esse aspecto de flacidez, porque tá tracionando o septo fibroso, o que vai acontecer? A gente consegue trabalhar esse protocolo da criofrequência maravilhosamente bem. Eu não preciso trabalhar o multi mais mono, tá? Realmente, não tem nenhum tipo de celulite, na verdade, que a gente trabalha multi mais mono. A avaliação realmente é importante para a gente ver qual é uma outra tecnologia que é necessária para a gente poder complementar o tratamento. Mas esse protocolo oficial que a gente passa de multipolar no mix é super válido para tratar todo tipo de celulite, tá bom? Ótimo. E só para acrescentar, Déia, não sei quem assistiu, que está aqui, que assistiu a live na sexta-feira, que algumas pessoas perguntaram, foi o que a gente citou muito lá com a Priscila Ferrari, né? Essa questão da importância da avaliação da celulite, para até a gente ver, então, a programação ser feita, que é como você falou. Aí nós podemos depois fazer uma live só de avaliação de celulite, né? Nossa. E vai dar muito assunto, porque... E engraçado, e muita gente às vezes não sabe, né? Aquela questão que a gente fala da celulite edematosa, da flácida, e é muito assunto. Talvez era mais interessante até um workshop, porque ali a gente consegue compartilhar a área de trabalho, né? Assim, os slides e tudo mais, e aí eu acho que com imagem às vezes fica mais claro, né? Que a gente está falando. Então, mas bora para a próxima pergunta, porque eu acho que são 20, né, Grazi? São 20. São 19. Então, tá. E a próxima, então, eu começo e a Andrea fecha o meu raciocínio. Quanto tempo devo trabalhar em cada área? Então, gente, como a Andrea já falou, a gente tem lá, né, as programações em que, conforme for a nossa prática, a gente indicou como sendo as programações que acolhem mais ou menos 90% das pessoas, né? Como que a gente calcula o tempo a ser trabalhado em cada área? Principalmente de acordo com a avaliação. A gente calcula o tempo de acordo com o tamanho da área do cabeçote. Então, o equipamento ele vai com uma réguazinha
e que ele tem um furinho no meio, né? Para quem tem, mas é só para rever. Ele tem um furinho no meio, que é a área que a gente marca para Raime Full. E essa mesma reguinha, a área externa dela é onde a gente marca para poder fazer o cálculo da área a ser tratada com criofrequência. Então, se eu quero um estímulo, por exemplo, de colágeno, ou eu quero um efeito maior para a gordura localizada, essa área marcada, a gente indica 4 minutos. Ah, Grazi, então eu fiz 4 bolinhas no abdômen do meu cliente. Então, 4 vezes 4 vai ser ali em torno de 16 minutos de área trabalhada. Ah, eu não quero o estímulo de colágeno a ponto de ter neocolagênese. Às vezes o cliente ele tem uma fibrose crônica, eu só quero fazer um estímulo mesmo de soltura desse colágeno, né? Que a gente fala que a gente consegue mobilizar um pouquinho ele mais. Em vez de chegar até a neocolagênese final, aí eu vou calcular 2 minutos por tamanho de área. Então, se eu tenho 4 bolinhas lá desenhadas, então não dá 8 minutos, tá? Lembrando que isso também é importante, o tamanho, né? Perdão, na verdade, quantas bolinhas vão ser desenhadas? Ah, minha cliente, ela tem uma área muito grande. E eu desenhei, fiz 10 bolinhas lá, né? 10 tamanhos de cabeçote. Eu não vou fazer as 10 bolinhas de uma vez também, não. Porque isso também é muito importante. Não só a questão do tempo a ser trabalhado. Por quê? Eu abri demais essa área de trabalho, eu acabo jogando fora tanto calor de radiofrequência e não acumular energia. Então, a gente fala que se a área é muito grande, que a gente tente dividir as áreas pelo menos em 4 tamanhos, né? Então, vou fazer primeiro 4 bolinhas, depois mais 4, tá? No máximo 4 bolinhas e meio, vamos supor, deu 9 bolinhas lá, tá? Para quê? Para ter importância desse tempo que eu falei com vocês, que deve ser escolhido de acordo com a avaliação, mas também saber que eu fazer áreas grandes demais, por mais que eu tenha muito tempo de tratamento, vai fazer com que eu perca muita energia, muito calor. Então a questão é concentrar energia no tempo que eu preciso necessário, tá? Gente, o grande segredo da radiofrequência é entender acúmulo de energia. Se eu não entendo acúmulo de energia, se eu não entendo o efeito Joule, eu não consigo saber por que os resultados da criofrequência são tão incríveis. E aí, realmente, como eu falo para vocês, o raciocínio clínico por detrás de apertar o botão é o que vai fazer vocês estarem evoluindo, tá bom? Então, tudo que a Grazi falou, vocês vão conseguir replicar. Mas o porquê que tá fazendo dessa forma? Né? A gente não tirou da nossa cabeça, né, Grazi? Sim. A gente fez aí uma regra de 3 dos estudos científicos que já existiam, o que foi confirmado também nos estudos científicos que a gente fez, tanto na Patrícia Frois, quanto também na UFMG, tá? Então, realmente, tudo que a gente está falando para vocês aqui, a gente confirmou os resultados e o mais importante é a gente entender que o resultado da radiofrequência é linear ao tempo, tá? Então, por que a criofrequência, vou voltar na pergunta 1, ela não vai trabalhar bem a fibrose? Porque a radiofrequência trabalha, mas ela trabalha de que forma? Trabalhando de forma, acumulando pouco acúmulo de energia, tá? Se eu acumulo muita energia, eu não tenho aquele efeito tixotrópico, tá? Que é deixar a fibrose em estado gelatinoso. Então, assim, tem hora, gente, que menos é mais. Entender quando eu vou acumular mais energia ou quando eu vou acumular menos energia é essencial. Então, o segredo é, tá? Quando você vai fazer o protocolo oficial, como a Grazi falou, eu não posso trabalhar uma área mais do que 4 vezes o tamanho do aplicador, tá? Aí o pessoal vira e fala assim, ah, mas aquele abdômen é grande, entendeu? Vai dar mais do que 4 áreas. Normalmente, o abdômen dá pelo menos 6, gente. Não tem abdômen. É muito difícil um abdômen que dá só 4 áreas. Por isso é que a gente divide ao meio e aí a gente passa mais tempo aonde a gente tem mais necessidade. Respeitando aí esse tempo e essa regra que a Grazi falou, tá bom? Espero que tenha esclarecido aí, porque esse aí é um ponto, assim, para mim, um dos mais importantes da criofrequência. Eu vejo gente aplicando, eu vejo gente aplicando assim, dispersando energia e vê resultado. Entendeu? Aí, quando é que eu vou aplicar dispersando energia e quando que eu vou aplicar concentrando energia?
tem um porquê, né? Então, vamos colocar a criofrequência, ela dá muito resultado em poucas sessões, né? Eu não vejo sentido da pessoa pegar um equipamento de alta tecnologia e concentrar energia numa área pequenininha, 10 sessões, isso não existe, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Uma indicação de 6, no máximo 8 sessões, concentrando energia, e aí a gente tem outros raciocínios clínicos excelentes, né, Grazi? Que visam aí a dispersão de energia, mas para você poder ter resultados fisiológicos diferentes, como o Drenacryl, por exemplo, que está sendo um sucesso, né, Grazi? Tá? Então, gente, eu vi algumas perguntas aqui, tá? E é uma pergunta em relação ao que eu falei no início da live, que é sobre o workshop no dia 24. O workshop no dia 24 a gente não vai estar fazendo no Instagram. Vai ser no canal do YouTube da Sublime, tá? Inclusive, para quem fizer o curso, vai levar certificado, vai ter o acesso ao aplicativo da Body Health com todos os vídeos práticos e também teóricos de quem comprou o equipamento, tá bom? Então, realmente, assim, tá imperdível. Eu vendo esse curso, né? Eu vendo esse workshop, então é como se fosse dando um tiro no pé. Mas, gente, o que move a gente, né, Grazi, não é dinheiro. Né? O que move a gente não é dinheiro. E hoje eu acho que a gente está no momento de se unir realmente. E é uma oportunidade única de vocês participarem desse workshop. Quem quiser participar desse workshop, o link está na bio da Sublime. Mas para ficar mais fácil para vocês, vocês podem mandar um direct aqui para a Body Health e falar, eu quero receber o link de inscrição. Tá? Se vocês colocarem assim, eu quero receber o link de inscrição, aí vai ficar mais fácil para vocês, tá ok? Aí a gente manda para vocês o link e aí vocês já garantem a vaga, tá bom? Para esse curso aí que vai ser bem bacana. É um workshop, mas o nosso workshop é recheado aí de raciocínio clínico para a pessoa realmente entender o embasamento da nossa tecnologia. Eu falo que é o primeiro passo. Né? É o primeiro passo, é o workshop. Porque, na verdade, igual a gente está com um banco de perguntas aqui, né, Deia? Mas se for pensar, cada pergunta dá tanta coisa que realmente um workshop, vocês vão ver que né, quem participar, a gente consegue acrescentar mais ainda. E principalmente, como o André falou no início, né? Quem tem prática aí que vai acrescentar mais ainda, né? Porque aí vai ver que às vezes a cerejinha do bolo lá, a gente nunca tinha pensado nela. Agora mesmo eu estou dando um curso avançado dentro do licenciamento e eu estou gostando muito. Como eu te falei, Grazi, a gente está revendo coisas assim, sabe? Do arco da velha. Por quê? Não porque a maioria das pessoas que estão fazendo o curso já tem resultados maravilhosos com a criofrequência. Mas elas são igual eu e você, querem entender o porquê. Por quê? Se elas souberem o porquê, elas vão conseguir avançar no raciocínio clínico. Então, o curso avançado, hoje, eu estou dando para as pessoas que estão no início, porque a gente está pegando desde aí, eu não estou nem falando de radiofrequência bipolar e tripolar, não, estou falando desde a onda eletromagnética, corrente elétrica, como que acumula energia, né, no corpo. Então, a gente está pegando desde o início mesmo. E foram o quê? 2h20 nosso primeiro encontro, e são 5 encontros. Então, realmente, a gente é muito conteúdo, né, Grazi? É muito. O workshop aí, eu acho que vai gastar aí pelo menos umas 2 horas, se não for. É verdade, é verdade. Não, mas é bom que o quê? Aí, igual eu falei, a gente vai realimentando esse público e fazendo novos workshops. Igual, por exemplo, você falou, o workshop de celulite mesmo, acho que vai bombar, né? E não precisa falar só da gente citar. O que é fisiologicamente, né? O que acontece, o que a gente pode fazer? Só vai dando mais conteúdo para a gente poder falar. Né? Porque eu falo que a maioria é aspecto de celulite, né, Grazi? Sim. Mas vamos para a próxima pergunta, então, né? Para a próxima. Então tá, Débora. A criofrequência trata um abdômen que já virou avental? Essa é sua, né? Não, essa é sua. Essa é minha? Gente, um abdômen que já virou avental, tá? Ele tem indicação cirúrgica, tá? Nunca um equipamento vai substituir uma cirurgia. Nunca um equipamento vai substituir as mãos, nem as mãos vai substituir o equipamento, e muito menos alta tecnologia vai substituir, média tecnologia, baixa tecnologia vai substituir alta tecnologia. A gente precisa entender de tudo isso, tá? Porém, eu já tratei várias pessoas com barriga de avental que não queriam operar.
tá? Então, eu acho que o grande X da questão não é se trata. Tratar, trata, tá? Só que a gente precisa entender qual é a expectativa e o que você está oferecendo para essa pessoa. Você está oferecendo para ela uma substituição cirúrgica? Então, você não precisa desse argumento. Gente, toda vez que eu vou dar aula, eu encho vocês de argumento, tá? E nada que vai desmerecer uma técnica de outro colega, entendeu? Porque tudo é muito bem-vindo. A gente precisa entender um pouquinho de cada coisa e a real necessidade do nosso cliente. Então, tem cliente, por exemplo, que não quer operar, né? A gente fez, por exemplo, um tratamento desse, né, Grazi? Uma foto que ficou famosa aí, que você mesmo tratou. E o mais interessante é a autoestima da pessoa, quanto que muda, né? Então, a gente não colocou a foto dela, não, mas a mulher, ela ficou loura, ela chegou balançando o cabelo no corredor, ela deu uma empoderada que, tipo assim, pra gente, a foto de antes e depois foi legal, foi impactante. Mas para ela é uma transformação de vida, gente. Então, muitas vezes a gente o cliente ele quer deixar a barriga chapada. A maioria quer deixar a barriga chapada. Eu quero deixar a barriga chapada e às vezes esquece o tanto de benefício que você pode ter, entendeu? Fazendo um tratamento estético, principalmente com a criofrequência, porque a gente dá aquela sensação de bem-estar, de estar sequinha, né, Grazi? Isso aí é muito gostoso, né? E aí, essa cliente... Tá até perguntando a ideia para você envolver na sua fala. O que é barriga de avental? As barriga de avental é aquela barriga que já chegou a gente tampar a periquita, né? Um monte de Vênus, vamos colocar assim. Aquela barriga que, vamos dizer, a maioria das vezes a pessoa já foi muito obesa, tá? E aí emagreceu, e aí aquele excesso também, de pele, isso, gravidez também, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que um tratamento de radiofrequência bem feito, ele pode encolher meio centímetro, tá? Pode encolher mais? Pode, mas a média é encolhimento de meio centímetro, tá bom? Então, essa pessoa, por exemplo, que a gente tratou, né, Grazi? Foi um encolhimento maior, tá? E qual que é o grande lance? É a gente não ficar concentrando energia. A gente precisa trabalhar também o abdômen superior. Porque a gente precisa entender que aquela flacidez do abdômen inferior vem do excesso de pele do abdômen superior. Tá? E aí, o que a gente vai fazer nesse caso? Não vamos concentrar energia, nós vamos não vamos ficar trabalhando a apoptose, entendeu? Para que trabalhar 4 minutos o tamanho do aplicador? Nós vamos trabalhar uma média de 2 minutos o tamanho do aplicador, né? E um abdômen grande, bem grande, às vezes você consegue trabalhar com 40 minutos e ter resultados assim incríveis, porque você não tá concentrando energia. Eu acho que aquele abdômen você trabalhou 45 minutos, né, Grazi? 45. Era um abdômen muito grande e eu pegava isso também, né? Pegava o abdômen inferior e superior e pegava as laterais também, né? Porque isso, acaba que o recolhimento da pele por inteiro, por mais que a gente não tenha, né? Igual o André falou, não vou voltar essa abdômen ficar retinho de novo, não. Mas é eu pensar que é como a gente utiliza isso muito também, né, Dé? Como exemplo, como se fosse um bife, né? Quando a gente pensa, ele vem de um tecido por inteiro, ele não vai só para cima ou só para baixo, ele vai sim. Agora você imagina, Grazi, se você pegar o bife, o exemplo que você tá dando assim do bife, aí você vai e pega, tá? O bife tá aqui, comprido, assim, ó. Aí você pega só um pedacinho dele, que representa o abdômen inferior, e coloca na frigideira. Ele vai encolher aquele meio centímetro ali, ó, tá? E aqui não. Entendeu? Então, assim, se você trabalhar o abdômen superior, as laterais, como você falou, você vai ter um encolhimento. Gente, esse meio centímetro horizontal e vertical, a gente faz um milagre. Vocês não têm noção. Entendeu? Então, assim, é a questão também da gente conseguir entender que a criofrequência, ela vai fazer a apoptose, sim, vai trabalhar a neocolagênese, sim, mas em todo o volume que a gente vê, é gordura, tá? Então, principalmente quando a gente trata um abdômen de avental, as pessoas querem trabalhar só o multipolar.
Eu falo, não, gente, trabalho multi mais mono. Mas ali tá escrito que a gordura localizada é flacidez. Aí a pessoa entende que a monopolar só trabalha a gordura localizada, mas não, ela vai trabalhar o colágeno estrutural. E o colágeno estrutural vai dar esse efeito de pele colada e vai ajudar muito, muito, muito no caso de qualquer flacidez, gente. Qualquer flacidez, tá? Então, assim, é maravilhoso quando a gente tem um domínio da tecnologia e aí a gente pode, por exemplo, se acontecer da pessoa ter muito resultado na gordura localizada e a neocolagênese, lógico, demora um tempo, né? Até isso acontecer. Então, eu tenho ali uma contração. Na maioria dos clientes, a gente pode seguir com multi mais mono normal no mix, mas em alguns casos, às vezes, eu coloco trabalhar só o high, né, Grazi? No superficial, assim, intercalando da multi mais mono, que é quando dá aquele aspecto de maracujá murcho, entendeu? Que às vezes você diminui tanto, é como se fosse um balão. Às vezes você diminui tanto que aquela pele, até ela conseguir acomodar, aí você trabalha superficial para dar mais... para o cliente se sentir melhor, né? Porque às vezes ele está tão ansioso que ele não espera o tempo do corpo reagir, porque não tem necessidade nenhuma, né, de fazer o multipolar no high. Mas às vezes precisa de fazer para o cliente realmente ter assim uma satisfação, né? Ficar mais animado com o tratamento. Né? É o que a gente fala, né, Déia? Tudo é avaliar, né? E você vê a necessidade. E a avaliação, que eu citei também na outra live com a Priscila. A avaliação, gente, não é só o primeiro contato, não é só a primeira hora, a primeira foto, não. A avaliação você faz todos os dias quando seu cliente retorna, porque a gente sabe que o acompanhamento da radiofrequência, como a Andrea falou, é linear o tempo. Então, se o cliente está de um jeito hoje, mas daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, ele já vai estar com esse tecido diferente. Então, por que eu não posso também, então, às vezes, modificar a minha programação da máquina? Às vezes, a forma como eu vou executar naquela região. Por isso que é tão importante a gente ter... E aí, o que acontece, Grazi? A maioria das pessoas, às vezes, tem uma pessoa que avalia, né? E tem outra pessoa que aplica, né? E aí, às vezes, isso fica um pouco difícil. Aí eu tenho um pulo do gato para dar para vocês, né? Que a gente até na nossa ficha da Mineira a gente coloca, né? 1, 2, 3, foto. Isso. E aí a pessoa que avalia acompanha, que é naquele momento que você já fez 3 sessões, bate uma foto e para mostrar para quem avaliou se pode continuar na mesma programação ou não. Essa dica é bem interessante, porque aí você não vai fazer mais do que 4 sessões sem tirar uma foto. Então, se foi programado 6, você faz as 3, tira. Se foi programado 8 sessões, você faz 3, tira também. Entendeu? Faz 3 e tira também. Tá certo? Então, próxima pergunta. Quantas sessões devo fazer? Aí, ó, Grazi, estão perguntando, dia 24 vai ser aonde o curso? Vai ser no canal da Sublime, do YouTube, porque eu quero compartilhar com vocês os slides do workshop, né, para vocês poderem entender toda a parte da teoria, tá? Então, assim, vai ter certificado, tá? Tem o link na bio, na Sublime Med, tá? Mas vocês podem mandar um direct aqui na Body Health falando, eu quero... o link de inscrição para poder fazer o workshop da criofrequência. Vai ter certificado e acesso ao aplicativo com toda a teoria e prática oficial, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quantas sessões devo fazer para ter um bom resultado? A Andrea já tinha falado, né, um pouquinho disso lá na nossa segunda pergunta, mas falando. Olha, a gente fala, né, Déia, entre 6 e 8 sessões. Mas sempre voltando, gente. A importância é avaliar. A gente já teve casos, né, Déia, que a pessoa não chegou nas 6 sessões. Ela teve 2, 3 sessões, já foi suficiente. Ela usou. Mas ela comprou 6. Eu acho 4 um número muito mágico. Às vezes ela usou as outras que ela comprou no final com manutenção, que a gente indica também, né? Como se fosse... Eu fiz o tratamento completo, daqui 30 dias eu faço mais uma sessão, enfim. Mas o ideal é 6 a 8 sessões. Grazi, posso chegar a 10 sessões? Posso. Posso gastar menos que 6? Posso também. Isso tudo é avaliação, objetivo, o objetivo do cliente junto do seu, né? Que foi o caso, por exemplo, que a gente falou do avental. A cliente já não vai ter uma barriga retinha. Então, o meu objetivo
linkado ao que a gente pode dar como profissional. E aí, então, a gente vai ter essa questão desse número de sessões. Ah, Grazi, mas por que não pode mais do que 10 sessões? Não é que não pode, gente. A questão é que o corpo, eu falo que ele vai acostumando, ele vai chegar um certo tempo em que ele não vai conseguir te dar a mesma resposta que eu tenho, por exemplo, quando eu tenho lá na primeira sessão. Porque o corpo, ele não é bobo, né? Você vai ficar sempre julgando. Por causa da homeostase, né? O corpo vai querer se adaptar. Para um pouquinho, dá uma pausa, deixa o corpo respirar e a gente pode começar um novo tratamento. Só que nesse tempo em que a gente fala, para você pausar, né, para esse corpo dar uma respirada e você novamente, né, ter uma outra sessão de tratamento, não quer dizer que o corpo vai também perder aquilo, não. Muito pelo contrário. A gente viu algumas fotos, né, Déia? Que, na verdade, o cliente ele continuou melhorando. Então, mesmo que ele voltou depois... Quando você tem um ótimo efeito Joule, o resultado da neocolagênese tem um pico de 21 dias e continua estimulando por 10 meses. A gente tem artigo, gente, comprovando isso, tá? Então, não quer por dizer isso que a gente que precisa parar. entender... Não. E que vai parar de ter resultado. Só que, gente, entende uma coisa. Quando o cliente, ele gosta do tratamento, tá? E você continua aplicando da mesma forma, eu acho que o cliente está rasgando dinheiro realmente, porque ele poderia estar fazendo um outro equipamento para ter um impacto fisiológico parecido com a criofrequência e gastando menos. Então, eu tenho muito respeito com o que o meu cliente está gastando comigo, tá? Mas vamos relembrar aí o que aconteceu com a Priscila Long. Por que ela criou o Drena Crio? O cliente falava, olha, agora vocês vão ter que dar um intervalo, vocês já fizeram 8 sessões, vocês vão ter que dar um intervalo de 3 meses. Ou então fazer outra área. Não, os clientes iam lá escondido dela e marcavam. E aí ela começou a aplicar a criofrequência com raciocínio clínico diferente, como eu falei para vocês. Aí a pessoa vai evoluindo. Depois dá uma olhadinha para vocês verem, o case de sucesso dela tá aqui, ó, no feed da Body Health. É uma história fantástica. Eu adoro quando uma pupila minha ultrapassa até o nosso raciocínio, né, Grazi? Porque você, por exemplo, é expert em pós-operatório, drenagem linfática, mas eu sou muito focada na estética, né? Eu sempre achei que essa questão de você não negligenciar o edema é importantíssimo. Mas como eu não era autoridade, como eu não entendia muito sobre o edema, eu sempre terceirizava para outra pessoa, o meu foco na avaliação era diferente, né? Depois do Drena Crio, mudou completamente. E o que a gente tem que entender, gente, que o nosso cliente, ele não compra equipamento, ele compra benefício. Então, no projeto de Reinvente a Criofrequência, são 12 raciocínios clínicos com nomes diferentes, onde a gente tem por missão se unir, fortalecer esses nomes para poder combater o mercado desleal. Esse que é o projeto de Reinvente Criofrequência. E o Drena Crio foi o nosso último lançamento, que está sendo um sucesso, tá? Quem quiser mais informações, pode mandar um direct também, mesmo que seja aqui para a Body Health. E aí a gente vai mandar mais informações, porque já está tendo lista de espera para o próximo licenciamento. E tá? esse protocolo realmente é de tirar o chapéu. Você faz criofrequência no corpo todo com 54 minutos, né? E aí é muito interessante porque os locais que você não passou, você passa a ter efeitos também. Então, olha para você ver que é interessante que às vezes tem gente que às vezes tem um volume aqui, aí você tá fazendo aí para poder tirar a papada e muitas vezes você poderia ter indicado uma drenagem manual. E aí você não tina para isso, sabe? Você não tina para isso. Você quer aplicar uma mesoterapia para poder potencializar e tudo para você. A gente vira serial killer de gordura, não é verdade? O cliente, ele quer resultado na gordura e aí a gente vai se envolvendo com isso. Depois do Drena Crio, gente, é impactante o resultado no volume, entendeu? Do edema. Gente, a sensação de você se sentir sequinho é muito interessante. E aí sim, tá? Você aplicando de forma diferente, com nome diferente, o tempo muda, tá? A indicação muda, o objetivo muda, embora o equipamento é o mesmo, tá? Então, assim, pra que você vai ficar aplicando de novo, concentrando energia para ter um efeito fisiológico que seu corpo já acostumou? Então, a ideia agora é dispersar energia e usar o raciocínio clínico ao nosso favor
baseado no que a gente fez a avaliação. E vocês, gente, criarem nomes, tá? É muito importante. O cliente é tão engraçado que o cliente fala assim, hoje eu vou fazer o aparelho Drena Crio ou a criofrequência? Né? Verdade. O cliente, ele não entende. Então, se você entender, for autoridade em criofrequência, desenvolver os seus próprios raciocínios clínicos, ter os protocolos, assim, eu vou ficar muito feliz, tá? E realmente, assim, quem faz o licenciamento vê uma série de vantagens de usar o nome que a gente já registrou, justamente por causa do mercado desleal. Mas quem faz o curso avançado, ou quem faz até o nosso curso oficial, né, Grazi? Já consegue ter, assim, um raciocínio clínico maravilhoso em cima da tecnologia, para não ficar só nesses 4 protocolos, tá? Mas vamos lá. Vamos à próxima. Agora é sua ideia. Posso usar a ponteira de radiofrequência na face? Pode. Por que você não usaria? Poderia. A gente, é tão engraçado, porque a gente tem um equipamento, né, que é o Enigma, e quando a gente vende ele sozinho, não vai para a pessoa os cursos, os vídeos, né, e tudo que a gente faz na parte estética. Só vai os vídeos para poder aplicar na parte íntima. E aí, uma médica mostrou que estava fazendo nela e que estava vendo resultados muito bons. Mas ela estava aplicando assim, ó, bem assim, sabe? Isso. Aí eu falei, olha, parabéns, muito bacana, pode aplicar sim, entendeu? Porque, vamos dizer assim, que essa parte do íntimo, ela é quadripolar, não é tripolar, mas, enfim, é radiofrequência. Pode aplicar sim nessa região, só que existe técnica para aplicar. E a grande ressalva que eu dou para vocês é o tamanho do aplicador. Tá? E o porquê que vocês querem usar a radiofrequência no rosto todo? Porque, por exemplo, logo que a gente começou, e aí você tinha, por exemplo, o Accent, tinha gente que queria usar aquela ponteira pequena da radiofrequência no corpo. Colocava potência alta e fazia no corpo todo, porque o cliente estava acostumado com o calor. Então, depois eu vou devolver essa pergunta para mim poder entender o porquê que a pessoa quer usar a ponteira no rosto todo. O porquê? Sendo que a criofrequência vai te dar um resultado para remodelagem tridimensional, porque ela vai conseguir trabalhar numa profundidade diferente que a tripolar não vai conseguir, tá? Então, assim, se é uma questão mesmo de, porque eu posso cobrar mais barato na radiofrequência, e aí, às vezes, como uma manutenção, não sei. Aí a gente tem que avaliar. Pode ser, já aconteceu alguns clientes de fazer. Não, é porque eu acredito que eu vou ter mais controle se eu souber da temperatura. Aí eu já acho que é insegurança, né? Gente, mas a maioria dos profissionais deixam essa ponteira de lado, né, Grazi? E essa ponteira é divina para a gente trabalhar a área dos olhos. Outra área também que eu gosto muito também, né, Grazi? É a boca, o contorno da boca, para a gente poder trabalhar. Então, não quer dizer que está escrito área dos olhos, que a gente vai trabalhar só a área dos olhos, não. Mas eu acho que realmente a gente fazer uma combinação da ponteira da criofrequência junto com a orbicular, independente da gente não só utilizar na área dos olhos, como eu falei, na boca também é interessante, né? Somente quando a gente trata na boca, às vezes dá um voluminho, o cliente gosta desse volume, desse tema. Eu acho também, ideia que o pessoal fica na dúvida, por quê? Fala assim, mas é porque eu já faço a criofrequência no rosto. E tem problema eu ainda fazer a radiofrequência? Não tem problema. Eu posso não tem problema. Fazendo e fazendo ainda, né? Só que eu primeiro faria a criofrequência para depois fazer a rádio, né? Porque o que acontece? A criofrequência ela vai disfarçar. Eu não sei quanto tempo que você está programando para poder utilizar, né? E eu não sei qual que é a radiofrequência, muitas vezes que a pessoa vai estar combinando. Como a gente trabalha com muitos clientes que usam tecnologia, só alta tecnologia, a maioria, né? O que acontece? Às vezes vai pegar um equipamento que tem um acúmulo de Joule muito grande, tá? Fazer e depois fazer a criofrequência. E aí depois, não sabe por que passou da conta, entendeu? E não tem necessidade nenhuma de passar da conta. Então, assim, o nosso cliente, ele vai dando feedback pra gente quando a gente está aplicando a radiofrequência. A gente vai tendo controle de temperatura e também de acordo com a sensibilidade do cliente. Mas se você primeiro aplica a rádio, para depois aplicar a criofrequência, você fica sem esse feedback, porque o gelo tira esse feedback. Tá? Agora, se vocês seguirem os parâmetros que a gente passa,
Aí eu já mudo. Primeiro eu passo a orbicular, que é 4 minutinhos só, que a gente já sabe da quantidade de energia que a gente está acumulando. E depois eu passo a criofrequência para poder pegar mais essas laterais, né? E tudo mais. Aí vocês podem fazer nessa ordem, porque muitas vezes fica vermelho, um pouquinho de edema, e aí o frio ele vai tirar esse edema, né? E aí a gente realmente vai conseguir ver o lifting por causa da contração de colágeno. Tá? Eu falo que a pequenininha é como se fosse para fazer os detalhes, né, Deia? Sim, a gente, às vezes, a gente não quer pegar, a gente não consegue pegar tantas vezes com criofrequência, a gente vai lá, é só mesmo como se fosse um retoque, né? Pela questão da... Exatamente. Então, vamos lá. Mas podem explorar ela, que ela é ótima. Também né, gosto. Grazi? Também gosto. Então, vamos lá. A criofrequência é indicada para pessoas que estão fazendo tratamento de tireoide. Nossa, essa aqui dava outro workshop, viu, Deia? Tá boa? É porque é uma pergunta, tipo, né? Estão fazendo tratamento de tireoide. Só que às vezes a pessoa, aqui, não é nem tanto entender mais o lado da criofrequência, mas entender mais o lado patológico, né? Porque o tratamento do tireoide, ela indica ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E aí essa pergunta me faz lembrar um professor que eu tive e que ele falava assim que às vezes a gente era muito crítico com essas pessoas que tinham problema tiroidianos, porque não são pessoas que são contraindicação absolutas não, né? Elas podem sim fazer, desde que eu entenda cada caso. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela faz tratamento com o hipotiroidismo. E o hipotiroidismo, quando não tratado, né, até mesmo no sentido nutricional, a pessoa ela tem uma tendência muito fácil de chegar à obesidade. E uma pessoa que é obesa e ela está com essas disfunções alimentares que podem levar às disfunções também sanguíneas, né, que seja tireoide, que seja triglicérides, colesterol, são pessoas que talvez eu vou fazer qualquer tratamento estético, gente, não é só criofrequência. E talvez ela não vai dar o resultado que a gente espera. E aquela pessoa, ela veio para minha clínica vendo uma foto. Vendo a foto de uma amiga que foi lá e se deu bem. Vendo a nossa foto de divulgação. Então, assim, aí eu falo que aí entra realmente o nosso lado profissional. Então, é indicado para fazer? Posso sim fazer. Pessoas que têm problemas tiroidianos não são contraindicação absoluta, desde que ela esteja com uma vida saudável, né? Elas não estejam numa obesidade mórbida. Isso. Então elas tá têm controlado. que... Eu tô tomando medicamento, tá? Eu tenho, mas tá controlado. O fato é isso, sabe? Quando a pessoa acabou de descobrir ou tá trocando medicamento, essa não é a hora de fazer um tratamento, tá bom? Agora, então, assim, ô Grazi, tá dando tempo aí da live? Não, tá não, mas eu não, tenho um moderador. Porque eu e Grazi, a gente é mais meio que de primeira viagem. Eu tô contando aqui que já deu 48 minutos. Também, tô aqui com o reloginho também. A gente então, vai assim, ter uma hora? Não sei. Sabe que eu não sei? Alguém sabe, gente, que tá aí escutando a gente, se é 45 minutos? O David falou comigo que 45 minutos eles derrubam a live. Mas, enfim, gente, que eu quero falar para vocês... o que eu quero falar para vocês, se ficar a pergunta sem responder, a gente já tem a data da próxima live. Que data que é, Grazi? Daqui 15 dias, dia 21. Dia? 20 não, perdão. Dia 20. Dia 20. E ainda é antes do workshop, tá bom? Então vai dar para muita gente aí entender alguma coisa. E não deixem de fazer a inscrição para o workshop. É só mandar um direct pedindo o link de inscrição que a gente já manda para você. Porque a inscrição é no link da bio da Sublime, tá bom? Esse workshop, como eu falei, tem certificado, né? E é o primeiro passo aí para a pessoa realmente conseguir entender a nossa tecnologia. E aí as perguntas vão ficar mais top ainda, né, Grazi? Porque uma vez que a pessoa ela faz e entende o porquê que ela está fazendo, aí o raciocínio clínico fica muito gostoso, tá? Sim, não, com certeza. Qual que é a próxima pergunta? Vamos na próxima, então. Quem faz peeling pode fazer crio quanto tempo depois? Essa é sua, Deia. Essa é minha? Então tá. Tem vários tipos de peeling, né? Então vamos pro peeling mais clássico, né? Ainda mais que eu sou esteticista, eu já fiz muito esse peeling, que é o peeling de diamante, o peeling de cristal, que é um peeling a nível de corneoso. A grande chave é uma contraindicação que é da criofrequência,
tá bom? Eu não posso fazer em pele que não esteja íntegra. Então, às vezes, a pessoa nem fez peeling, mas tá com machucado. Você quer fazer em cima do machucado, tá? Aquela pele, ela tá super sensível. Então, se você faz um peeling superficial, a nível de corneócitos, tá? Pode ser um peeling enzimático ou alguma coisa assim. Aí, você pode estar aplicando sim. Se não, é o tempo da pele se recompor. Aí depende do peeling que a pessoa está fazendo, né? Se é um peeling médio ou um peeling profundo, o tempo de recuperação da pele vai variar bastante. O fato é que a pele precisa estar íntegra para poder fazer o tratamento de criofrequência. Ótimo. Na hora que você terminar a live, deixa salvo para 24 horas. Tá. Não, mas eu acho que dá pra gente deixar ela salva depois mesmo. Pera um pouquinho. Eu vou perguntar para minha assessora quanto tempo a gente ainda tem. Quanto tempo a gente tem? Acho que tem 10 minutos. É por aí. 10 minutos ainda. Então dá tempo ainda, Grazi. Mete pronto nas perguntas. Então, peraí, mais uma pergunta. Pode fazer criofrequência após preenchimento ou botox? Perguntando. Ô, Grazi, antes de responder essa pergunta, para quem está entrando agora e está achando que a gente não vai responder as dúvidas que estão sendo colocadas aqui, gente, eu já venho fazendo uma campanha, já tem 2 semanas, pedindo para as pessoas mandarem as perguntas. Então, essas pessoas que mandaram as perguntas, a gente está respondendo primeiro, mas todo mundo que mandar pergunta aqui pode ir acompanhando, a gente vai estar respondendo todas, tá bom? Isso aqui eu falei, vai dar a nossa outra live. Assim. Nós vamos ficar até 2025 respondendo dúvida. Por isso que eu tô falando para vocês, gente. Faz um workshop, que o workshop é uma maneira da gente já tirar um bocado de dúvida de vocês no próprio treinamento em 2 horas, né? Odeia, essa aqui dá muita discussão, mas né, bem sucinto, que é fazer criofrequência após preenchimento ou botox, né? Isso aí, você quer falar mais sobre isso? Daí eu quero que eu responda. Porque isso aqui... Gente, eu falo que assim, eu e a Grazi, a gente teve tanto benefício de poder levar o equipamento durante os cursos. Sim. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas com o certificado, mas conhecimento, gente, é tudo. É o conhecimento que traz autoridade para vocês, tá? E muitas vezes você poder entrar numa aula de fio, de botox, de preenchimento, né? Num congresso médico que está falando sobre harmonização, as últimas tecnologias, isso te dá um embasamento para você poder entender como complementar tudo isso maravilhosamente bem. E o que eu posso falar para vocês é que a gente não vai fazer, lógico, né? Tipo assim, botox e preenchimento, quem não é da área, igual nem eu e nem a Graça a gente faz isso, não. Sim. Mas a gente sabe quais são os pontos, né? Justamente porque na hora de avaliar, a gente não é assim, você faz botox? Sim, não. Aonde você fez botox? É a pergunta, tá? Porque se a pessoa faz botox, por exemplo, aqui, ó, pro canto de boca, se a pessoa faz botox aqui... Oi? Melhor se encerrar agora, porque se não encerrar agora, se cair... Então tá, ó, a minha filha falou que se não encerrar a live agora, a gente não tem como salvar. Então vou responder rapidinho, ó. Se fazer botox no pé de galinha e vocês utilizarem raio multipolar, pode. Só que depende do médico que fez o botox. Se ele diluiu muito, né? E aí ele vai colocar a culpa em você para não durar o tratamento, então é uma coisa que vocês têm que pesar, tá? Gente, eu vou agradecer a presença de todo mundo. Eu vou até deixar essa pergunta, quem sabe a gente retoma na próxima live e fala dela. Sim, nessa tá? pergunta a gente pode falar mais coisa, tá? Mas eu quero agradecer todo mundo, tá? A Grazi, ela vai encerrar para a gente conseguir salvar essa live. As próximas, a gente vai estar mais acostumada, né, Grazi? Sim, com essas tecnologias e tudo mais. Mas eu tô adorando essa questão de estar respondendo vocês e mais próximo de vocês. Tô amando mesmo, tá? Quero agradecer a presença de todo mundo. Quem quiser participar a gente já está abrindo as inscrições para o workshop gratuito que vai acontecer no canal da Sublime no YouTube. Só mandar um direct e pedir a inscrição, ou então ir lá na rede social da Sublime, no link da bio, e já fazer a inscrição. O que vocês acharem mais fácil. Se mandar um direct, me manda o link da inscrição, esse certificado, esse workshop, ele vai ter certificado e você vai ter acesso ao aplicativo da Body Health, que o cliente, quando compra o equipamento, ele tem o treinamento teórico e prático pelo aplicativo e depois a entrega
tirando todas as dúvidas práticas também, né, Grazi? A Grazi aqui, ela que vai salvar, porque vocês vão estar participando. Tá. Então tá, Grazi, eu só estou participando e você tem a responsabilidade por gravar a live. Pode deixar. Agora, olha pra você ver, gente, expectativa versus realidade, né, Grazi? Eu tenho que falar menos, né? Porque da próxima live... Estamos aprendendo, Déia. Foi 7 perguntas. Quantas perguntas? Foram 6 perguntas? 7 Bora, mãe. Então tá, já deu. Um beijo, gente. Beijo, tchau. Gente. Até mais. Vamos ver, Grazi.